Então é uma projeção para dentro da Escritura das minhas crenças prévias. Eu busco a fundamentação na Bíblia daquilo que eu acredito. Ou seja, o que eu acredito não depende do que a Escritura ensina. Pelo contrário, a Escritura vai ensinar aquilo que eu creio. Isso se chama exegese. Duas palavras que são muito próximas, né? E até mesmo quando se fala exegese, tem pessoas que nos corrigem. Fala, Alexandre, não é exegese, é exegese. É porque exegese é uma coisa, exegese é outra. Exegese com X, né, é a arte de você estudar um texto bíblico e fazê-lo falar para você o que ele quer dizer. Enquanto que a exegese, agora com S, é você introduzir o seu próprio pensamento para dentro do texto. O texto não diz aquilo que você está dizendo que ele diz. Só que agora as pessoas, na sua maioria, por falta de leitura, por falta de critério, acabam vendo no texto o que você diz que ele diz. É aquele velho exemplo, né? Talvez um dos melhores, mas há dezenas, centenas de exemplos que poderíamos dar. É o caso de João capítulo 10. Todos os crentes falam a uma só voz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas esse texto não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar esse versículo: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Alguém fala, Alexandre, eu já li esse texto. É você ler o texto que diz: o ladrão, não o diabo, o ladrão vem ou veio somente para matar, roubar e destruir. Ou seja, quem é que veio para matar, roubar e destruir? O ladrão. Aí o crente fala, mas só pode ser o diabo, o ladrão, não pode ser outro. Falei, então você tem que ler o capítulo 10 de João com calma, com paciência, e você vai observar logo nos primeiros versículos Jesus dizendo que ele, Jesus Cristo, era o bom pastor, aquele a quem pertence as ovelhas. As ovelhas são do bom pastor, que é Jesus. E, portanto, porque ele é o pastor das ovelhas, e porque as ovelhas lhe pertencem, ele, Jesus, o bom pastor, entra no aprisco pela porta. Ele diz, mas o ladrão, o salteador, aquele a quem não pertence as ovelhas, ele é salteador, ele salta, ele não entra pela porta. Ou seja, não é Deus quem o introduz para cuidar do rebanho. É ele que quer roubar as ovelhas de Jesus, quer fazer das ovelhas de Cristo a sua própria ovelha. E então ele rouba as ovelhas de Cristo. E ali Jesus falava, o texto é muito claro, para os líderes religiosos do seu tempo, no caso, os líderes do judaísmo, né? E aí ele vai dizer que essa pessoa que se apropria das ovelhas de Cristo, porque ele se passa por pastor, ele diz, não é pastor, ele é mercenário. Ele está aqui com o intuito de cuidar está cuidando das ovelhas com o intuito de saber quanto ele pode ganhar nesse suposto cuidado com as ovelhas. E como as ovelhas não lhe pertencem, ele não tem compromisso com as ovelhas, então o que ele vai fazer com as ovelhas? Vai matar. Quando as ovelhas não estão mortas ou estão morrendo, porque existem falsos pastores, né, que estão aí se apropriando das ovelhas de Jesus. Veio para matar, para roubar e para destruir. Por isso que tem muitas pessoas destruídas, pessoas machucadas, pessoas perdidas, pessoas que perderam sua fé, que morreram no âmbito da fé. Por quê? Porque alguns líderes se fazem os donos das ovelhas. Eles acham que eles são o verdadeiro pastor, e não é, na verdade. Não é que não possa haver pastor, pastor é aquele que cuida de rebanho. Mas se todo pastor entender que o rebanho não é dele, e que ele é pastor somente no sentido prático da coisa, da condução, do ensinamento, do alimento, mas que as ovelhas pertencem a Cristo, e portanto ele não pode se apropriar dessas ovelhas, não há nenhum problema nesse sentido, até porque a Escritura vai usar o termo pastor para homens, levantados por Deus,
para esse fim. Perfeito? Então, esse é um exemplo. Quando a pessoa lê o texto, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Só que quando ele lê o ladrão, ele só consegue entender o diabo. Então, ele está introduzindo no texto uma informação que o texto não tem, e isso é uma exegese. Perfeito?